Oi pessoal, eu sou Érico San Juan. Seja bem-vindo a mais um novo episódio da nova temporada do Ilustre Podcast. E não se esquece de seguir a gente no Instagram, @ilustre.podcast. Temos o nosso canal no YouTube, Ilustre Podcast. Ativa lá as notificações, se inscreve no nosso canal. E você pode ouvir também os novos episódios nas plataformas de áudio, no Spotify, no Google ou no Apple Podcasts. E sem mais delongas, vamos conversar com o jornalista Thiago Uberreich. Oi, Thiago. Seja bem-vindo mais uma vez ao Ilustre Podcast. E, claro, vamos falar do seu assunto preferido, o futebol. E mais especificamente ainda, as Copas do Mundo. Sempre a gente começa o podcast falando da infância dos nossos ilustres convidados. E já que você começou a ter contato, a gostar de futebol desde os seus verdes anos, vamos acessar aí a sua memória afetiva por meio das suas coleções, da sua memorabilia futebolística. E graças à sua generosidade você tem compartilhado esse material digitalmente nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, nos podcasts que você fez também pela Jovem Pan. Então conta pra gente quais são os itens de coração da sua coleção referentes ao futebol. Você tem álbuns de figurinhas, LPs com narrações de jogos. Dentro desse material todo, dedicado a jogadores, à seleção brasileira, ao futebol de todos os tempos no mundo, o que você destacaria? Numa live que a gente fez, na época, em tempos pandêmicos, você fechou a nossa live mostrando um item muito especial da sua coleção. É um certo troféu. Eu tive que encerrar a live porque o Instagram tinha limite de tempo, mas aqui você pode dizer à vontade aí dos seus itens da sua vasta coleção de futebol aí. A começar por esse seu troféu, a réplica de um troféu muito importante para a seleção brasileira. Conta aí da sua memorabilia futebolística. Oi, Érico, queria te cumprimentar, queria cumprimentar todos os amigos que estão nos ouvindo aqui, te agradecer mais uma vez pelo espaço que você me dá para falar sobre futebol, para falar sobre história, sobre memória e sobre colecionar material relativo ao futebol, né? Tudo isso começou muito por acaso, ninguém fala, vou começar a colecionar alguma coisa. Não, essas coisas vão acontecendo muito por acaso, né? Eu comecei a colecionar esse meu material de futebol quando eu tinha 13 anos, estou falando do ano de 1990, da Copa de 90, naquele período lá que a gente não tinha internet, não tinha TV a cabo, não tinha nada. E eu comecei a gravar na fita VHS muitos jogos, programas que falavam sobre Copa do Mundo, sobre futebol antigo, como o Grandes Momentos do Esporte da TV Cultura, o Gol, grande momento do futebol da Bandeirantes, até mesmo o Esporte Espetacular da TV Globo, que passava, né, reportagens especiais sobre histórias das Copas, histórias dos clubes de futebol. E eu comecei a colecionar dessa maneira, né? Tem um acervo hoje muito grande de vídeos de futebol. Alguma coisa eu compartilho no YouTube, porque a FIFA é muito chata, não deixa a gente compartilhar coisa de Copa do Mundo, porque eles bloqueiam. A FIFA acha que tem o direito total, né, da história do futebol, né? Eu tenho muita revista, álbuns de figurinhas e como eu moro num apartamento pequeno, hoje quase tudo é digitalizado, quase tudo está em nuvem. E eu, na medida do possível, eu compartilho isso com as pessoas, porque como colecionador, como pesquisador, eu sempre enfrentei muitas dificuldades em obter esse tipo de material. Os museus não ajudam muito os colecionadores, as emissoras de TV também não. Então, o que eu consigo obter, coisas raras, eu compartilho com as pessoas, né? E
os meus livros trazem QR Codes para que as pessoas ouçam narrações de rádio de cada uma dessas Copas. Então é uma forma de dividir não só a minha pesquisa, mas também de dividir o meu conhecimento com as pessoas. Porque essas gravações, por exemplo, dos jogos da Copa de 70, me ajudaram a entender um pouco mais do clima da época, um clima que eu não vivi, né? Eu nasci 6 anos depois da Copa de 70. E dividindo esta coleção com as pessoas, eu acho que isso é muito importante, porque você propaga o conhecimento, você divide o conhecimento com as pessoas, né? E você falou sobre a taça. A taça é uma réplica da Gilles Rimet, que o Brasil conquistou em definitivo na Copa de 70, porque naquela época, 3 vezes que você conquistasse uma Copa do Mundo, um país conquistasse uma Copa do Mundo, ficava em definitivo com o troféu. E nessa live que a gente teve na época da pandemia, eu mostrei para os amigos que estavam assistindo. É uma réplica perfeita da taça, né? E é mais um item aqui da minha coleção. E eu me orgulho muito da minha coleção porque eu tenho aqui todos os jogos de Copa do Mundo de 1966 até hoje, alguns jogos anteriores que foram armazenados eu também tenho. Então é um acervo que me faz muito, muito feliz, e dividir isso com as pessoas também é muito legal. Tiago, embora o foco do seu dia a dia como jornalista e depois como apresentador, no período que você passou pela Rádio Eldorado e agora esse período mais recente, de certa forma, com a Jovem Pan, mas que já tem um certo tempo aí, já tem durado bastante, seu período na Jovem Pan, você sempre emplacou matérias com os grandes personagens, os protagonistas do futebol e das Copas do Mundo. Você fez entrevistas, você fez matérias, você fez podcasts, programas especiais. O que você destacaria em todos esses anos em que o seu interesse pelo dia a dia, nas pautas habituais aí de um repórter de uma rádio da cidade e do país, como a Jovem Pan, andou lado a lado com o interesse seu pelo futebol, que você conseguiu expressar também no ar, também produzindo um vasto material sobre o futebol e Copas? Olha, Érico, nas duas emissoras que até hoje eu trabalhei na vida, você citou aí a Rádio Dourado, que é a emissora que eu comecei, que é a rádio do Grupo Estado, e depois eu fui para a Jovem Pan em 2005, e estou na Jovem Pan até hoje. Nessas duas emissoras, o meu trabalho primordial foi mais com política, com economia. Mas as duas emissoras me deram muito chance, né? Me deram oportunidade de fazer um trabalho com a história do futebol, e mais especificamente com a história das Copas do Mundo, que é o que eu sempre gostei e que eu costumo dizer que é um trabalho meio de hobby, é uma forma às vezes de escapar um pouco, né, desse dia a dia da política que a gente vive, né? É uma forma de extravasar um pouco, de fazer um trabalho que me dá muito prazer, né? E não só na Jovem Pan, mas na Eldorado, e é um ano que eu tenho muito carinho, que é o ano da Copa de 98. O meu chefe chegou: olha, você que gosta muito de futebol, eu vou te tirar do dia a dia aqui da Eldorado e vou pedir para você fazer uma série de reportagens sobre a história das Copas do Mundo. E você veja, naquela época eu nem era repórter ainda, eu nem falava no ar, então eu ia fazer um trabalho de produtor e uma outra pessoa ia gravar essas matérias, né? E para você ver, eu já tinha, vamos dizer assim, 8 anos de trabalho de pesquisa no futebol, e aquele ano foi muito importante porque eu fiz entrevistas, a maioria por telefone, é verdade, né? Mas eu fiz entrevistas com grandes jogadores e nomes da história. Eu cito aqui o Nilton Santos, o Djalma Santos, o Vavá, o Gilmar, o Jairzinho, o Tostão,
o Marinho Pérez, que jogou a Copa de 74. Ou seja, inúmeros jogadores, ex-jogadores que fizeram a história do futebol, né? E eu tenho duas entrevistas que eu tenho muito orgulho de ter feito, por telefone também, mas enfim, isso não importa, importa que você conversou com esses jogadores. Eu fiz uma entrevista na Eldorado ainda com o Eusébio, o craque de Portugal da Copa de 66, e também com o Didia, que foi o carrasco do Brasil na Copa de 50, né? E como eu sempre fui uma pessoa muito organizada, eu acho que para você ser um pesquisador, você tem que, antes de tudo, ser organizado. Então, essas gravações vieram comigo para a Jovem Pan. Né? A Eldorado, infelizmente, não tinha muito hábito de arquivar coisas. E muito dessas entrevistas eu usei nesses podcasts da Jovem Pan, veja só. Né? Em 2010 ainda, quando eu fiz uma série para a Jovem Pan chamada A História das Copas, que até ganhou o prêmio Embratel, e muito desse material que eu usei em 2010, esse material foi reeditado para esse trabalho do 90 anos de Copa, que foi um podcast que começou aí ao ar em 2019 e durou todo o ano de 2020, já na pandemia, né? Então, eu acho que para esse trabalho que a gente faz, você tem que misturar muita coisa, como os áudios dessas entrevistas, as narrações de futebol, porque a minha meta, né, o meu objetivo é fazer com que o ouvinte seja transportado para aquela época que a gente está falando, né? E não adianta você ficar só contando a história, simplesmente por contar. Você precisa trazer o ouvinte para aquele momento. Então, com as narrações de época e com as entrevistas da época, né? Eu acho que isso é o primordial. Em 2018, Thiago, você passou a integrar o panteão dos grandes cronistas, dos grandes historiadores, dos grandes jornalistas do esporte bretão do país. E por que não dizer do mundo, já que você lançou a biografia das Copas. Um grande volume, um almanaque gigante com informações desde a Copa de 1930, a pioneira Copa do Mundo de futebol, até a Copa anterior à do lançamento do livro, a Copa de 2014. E você, nesse ano de 2022, lançou a edição atualizada da biografia das Copas, já trazendo a Copa que não foi abordada na primeira edição, a Copa de 2018. E certamente, em breve, esperamos que seja muito breve, você possa fazer mais uma edição, incluindo a Copa de 2022, a Copa pós-período pandêmico, né? O mundo mudou muita coisa no mundo, inclusive mudou para a Copa o período de realização dela, né? No final do ano, em vez de na metade do ano. Conta pra gente da biografia das Copas, o que você viu de diferença nesse período aí de 4 anos, nesse intervalo de 4 anos entre a primeira e a segunda edição, que resultados que trouxe para você? Você ampliou o seu leque de contatos aí no mundo da bola? Como é que esse livro te acrescentou na sua carreira? Como é que você avalia o resultado dessa edição? Érico, entre 2018 e 2022 o mundo mudou bastante, né? Tivemos a pandemia, tivemos esse arrefecimento político no Brasil que eu fico muito triste com isso, né? As pessoas perderam um pouco a razão, né? Deixaram muito a razão de lado, né? Nessa discussão política. Hoje é tudo 880, infelizmente, né? O mundo mudou. Tivemos a guerra na Ucrânia, infelizmente, na atualização no livro para 2018, como a gente atualizou no começo de fevereiro, né? A guerra estava começando e eu não consegui colocar nada sobre a guerra na Ucrânia, enfim, né? Porque o livro tem uma espécie de um pós-fácil, né, falando sobre a Copa de 2022,
e não deu, infelizmente não deu para acrescentar, para falar sobre a guerra, né? Mas, de qualquer forma, o Biografia das Copas, aliás, te agradeço pelas palavras aí, pelos elogios ao livro, né? Esse foi o meu primeiro livro, foi um livro de fôlego. Como eu já te contei uma outra vez, o meu sonho era só, né, na vida, era só escrever um livro sobre a Copa de 70, o que eu acabei fazendo durante a pandemia, lançando esse livro em 2020, né? Quando a conquista do Tri completou 50 anos. E o Biografia das Copas é um livro que me dá muita alegria de falar dele, porque começou com um trabalho despretensioso em um blog lá em 2016, contando a história das transmissões esportivas da Copa de 70. E nesse relançamento, agora em 2022, eu guardo na minha memória as palavras do Celso Zelt, que esteve lá no Pacaembu no relançamento do livro. Ele diz o seguinte, e eu fico muito feliz, porque o Celso tem só 20 livros a mais do que eu tenho 4, ele tem 24, né? Ele falou, olha, Thiago, Biografia das Copas, além das informações como outros livros de Copa do Mundo trazem, né, como as tabelas, os resumos dos jogos, as fichas dos jogos da seleção brasileira, é um livro que não pode ser comparado com nenhum outro, porque você fala sobre as transmissões esportivas, né? E é o que eu falo, a Copa do Mundo é, antes de tudo, a memória afetiva das pessoas. E as transmissões esportivas lembram a gente de uma determinada Copa, de um determinado momento, de um jogo que nós assistimos com a nossa família. E o Biografia das Copas, como você falou, foi atualizado, né? E o mais legal é que ele agora traz os QR Codes em cada um dos capítulos para você ouvir as narrações de rádio e até mesmo da televisão. O capítulo da Copa de 70 tem as narrações da TV da época, né? Então isso ajuda as pessoas a fazerem essa viagem no tempo. A gente já comentou da biografia das Copas, Tiago, que poderia até ser a sua obra definitiva sobre esse evento em escala mundial do futebol. Mas eis que você aplicou aí um recorte em 3 das Copas, as Copas que você considera fundamentais aí para o Brasil, para a seleção brasileira, e que está se materializando na sua trilogia das Copas. O primeiro volume dessa trilogia já foi lançado e diz respeito à Copa de 1970. E conta pra gente dos seus 2 novos livros dessa trilogia, que estão sendo lançados em dezembro de 2022. Conta pra gente dessa sua trilogia, o que te motivou a fazer esse recorte das 3 Copas marcantes da seleção brasileira, as Copas em que a gente levou títulos que são lembrados por gerações, até por quem não viu aqueles jogos, né? Inclusive você. Nós somos da mesma geração, então a gente conheceu mais a lenda dessas Copas do que viu os jogos pelos meios possíveis das épocas, né? Rádio primeiro, depois TV. Nós ainda não tínhamos idade para ter acompanhado em loco pelas mídias de época essas Copas tão importantes para a gente. Então conta da sua trilogia das Copas. Exatamente, Érico, isso é verdade, né? Eu cito mais uma vez aqui o Celso Zelt, que escreve o prefácio do livro da Copa do Mundo de 1962. Ele, se eu não me engano, era muito criança em 70, então ele também não viu como a gente, né? Essas 3 Copas do Mundo. E é interessante que eu comecei a estudar a Copa do Mundo em 1990, como eu te falei, que era o período que o Brasil ainda estava na fila. O Brasil só ia ganhar uma Copa em 94, né? E por muito tempo eu fiquei estudando as 3 Copas que o Brasil ganhou, 58, 62 e 70, né? O Celso diz que esses 3 números viraram uma espécie de um mantra para os pesquisadores de futebol, para quem gostava de futebol, 58, 62 e 70.
Como você falou, eu já tinha falado na resposta anterior do livro, né, sobre a Copa de 70, que para mim é a seleção que mais se aproxima da perfeição, né, se é que a perfeição no futebol existe. E eu gostei tanto, né? Porque você falou de recorte, né? Uma coisa é você escrever um pouco de cada uma das Copas do Mundo, né? Outra coisa é você se aprofundar na história de cada uma dessas Copas, né? Então, em 1970, eu fiz um mergulho nos jornais, de revistas da época, nas narrações esportivas da época, e eu lancei o livro em 2020. E eu tive um contato muito legal com a família dos jogadores, com os próprios jogadores, né? E como a gente estava na pandemia, naquela coisa ainda isolado, né, e tentando lutar contra né, esses problemas da saúde mental, eu falei, quer saber, eu vou mergulhar na história das outras duas Copas, né, de 58 e 62. E para mim foi muito bom, né? Para mim foi muito bom, eu já te antecipo aqui, os livros devem ser lançados no dia 8 de dezembro, na livraria Drummond, do Conjunto Nacional. É um dia que não teremos jogo de Copa, né? Vai ser o intervalo entre as oitavas e as quartas de final. Então é um dia livre na Copa do Mundo. Então as pessoas não vão poder sair de casa tranquilas, né? Para quem gosta muito de acompanhar o futebol. E são dois livros nos mesmos moldes do livro de 1970, né? Contando a história de cada um dos jogos, a transição, né? No caso de 1958, a gente tem que começar a contar a história a partir da derrota do Brasil em 1950. E o de 62 tem toda a transição, né? 58 e 62. E para mim, assim, eu gostei muito de fazer, de mergulhar na história dessas duas Copas. Não que eu já não tivesse feito isso antes, mas esse mergulho foi muito mais profundo do que nas outras vezes que eu revi os jogos, né, dessas Copas, né, dentro do limite da tecnologia, né, porque 58 e 62 ainda são Copas transmitidas ao vivo pelo rádio para o Brasil. Em 62 já temos o surgimento do videotape, em que a gente podia ver os jogos no dia seguinte, por exemplo, à noite, depois que foram realizados, e a Copa de 70 é a primeira transmitida ao vivo via satélite. Então é um panorama dessas três Copas do Mundo e que agora vão ser reunidas, né, numa espécie de um box, a editora Letras do Pensamento está juntando esses três livros num box. Claro que quem quiser comprar separado vai poder comprar, porque muita gente já tem o livro de 1970, né? Mas eu acho que assim como eu fiz com 1970, eu estou tentando resgatar as memórias, né, dessas duas primeiras Copas do Mundo. Tiago, muita gente, ou melhor, centenas, milhares de pessoas comparam a política ao futebol, no sentido de paixões entre torcidas. Falam da polarização, um fenômeno que é parecido com o que acontece com as torcidas de futebol, um antagonismo, às vezes uma certa intolerância entre contrários. Você, como um jornalista experiente, um apresentador que vive também a política no dia a dia por meio do noticiário, o que você considera que esse clima vá desaguar mais adiante ou mesmo no futuro mais próximo no nosso país? Vai apaziguar? Vai radicalizar? O que você acha que vai acontecer com o nosso país em meio a essas torcidas organizadas que agora não se limitam mais ao futebol? É interessante, né, que a gente está no momento que eu acho que os polos estão muito ainda, né, cheios de vontade de disputar alguma coisa, né, passada a eleição. Tem gente que ainda não aceita o resultado, enfim, né? Não estou falando que aqui se apoia o candidato A ou B, não é isso. A gente pode discutir muito, né, sobre decisões da justiça dos últimos anos, enfim, mas a eleição passou. A eleição passou e as pessoas precisam aceitar o resultado, né?
E é muito comum, né, se fazer a comparação com a política e futebol. Muito se diz que política, futebol e religião não se discute no Brasil, né? Mas eu acho que hoje, e isso não começou agora, mas isso começa mais ou menos lá nas manifestações de 2013, né? O professor Vila, que trabalhou comigo muitos anos na Jovem Pan, ele dizia lá para os anos de 2015, 2016, o Brasil já tinha sido devastado pela Alemanha por 7-1 lá na Copa de 2014. Ele dizia que o Brasil não era mais o país do futebol, mas sim o país da política, né? Porque as pessoas sabem os 11 do Supremo, mas não sabem os 11 da seleção, né? Por um lado, isso é positivo, porque as pessoas querem, né, cobrar e pensar mais nos seus políticos, né? Querem uma atuação talvez mais enérgica dos seus políticos, mas por outro lado é muito ruim porque vira esse clima de fla-flu e as pessoas não aceitam o contrário, né? As pessoas atacam o contrário, as pessoas ridicularizam o contrário, né? E eu espero que a temperatura baixe. Lá, acho que em 2020, mais ou menos, né, quando eu cheguei a participar um pouco mais do Pânico lá da Jovem Pan, né? Eles me chamavam lá para falar um pouco mais sobre como era a cobertura política, como é que estava a cobertura da pandemia, né? Vivíamos o auge da pandemia. Eu falava naquela época, olha, a gente precisa baixar a temperatura política. A gente precisa reduzir essa radicalização, porque você não faz um país com radicalização, né? Enfim, eu acho que eu torço e espero para que essa temperatura baixe, né? E o que eu queria dizer é o seguinte, o Érico, o político, a gente tem que cobrar o político, né? Para que ele faça coisas em favor das pessoas, né? O Brasil precisa de uma ampla reforma política, precisa, né? Eu defendo, por exemplo, o fim da reeleição, talvez ampliação do mandato para 5 anos, enfim. A alternância de poder é importante, né? A alternância de poder é importante, né? Isso faz parte da democracia, né? Eu acho que é isso. Acho que é isso. Não tem muita coisa a acrescentar em relação ao que nós estamos vivendo, né? A gente tem que reduzir. Eu acho que as redes sociais, infelizmente, se tem um lado positivo, porque as redes dão voz às pessoas, né? Temos que ter voz, mas as redes também inflam muita coisa, né? Enfim, eu acho que é isso. Tiago Uberreich, meu amigo, queria te agradecer imensamente e mais uma vez pela sua segunda participação neste ilustre podcast. Você foi um dos nossos primeiríssimos convidados. Eu ainda estava meio verde nesse negócio de podcast, mas sempre contando com a boa vontade, com a generosidade desses convidados que acreditaram no meu trabalho. Para além do meu trabalho habitual de caricaturista, mas acreditaram no meu potencial de comunicador, né? Quem sabe? Muito obrigado mesmo. E deixa para o nosso ilustre ouvinte as suas redes sociais, deixa aí o seu convite para que o pessoal tenha acesso às suas obras das Copas do Mundo. Diga aí, faça aí o seu comercial. Ô Érico, eu que tenho que te agradecer. Você é um amigo querido, você é um cara que sabe fazer muito bem tudo, não só as suas charges, os seus desenhos. Você é um cara muito talentoso, mas é um cara que é multimídia também, né? Você foi para essa área da comunicação, dos podcasts, dos vídeos, né? E é isso. A gente tem que buscar o que a gente gosta e tentar fazer o máximo, né? E eu acompanho você nas redes sociais, você sempre está com programas interessantes, trazendo entrevistados interessantes, e eu estou sempre à sua disposição, toda vez que você me chamar, como agora, eu participo com muita alegria, né, dos seus programas, dos seus podcasts. Muito obrigado mesmo. E falando sobre os livros, né, o Biografia das Copas, é só dar um Google aí, fazer uma pesquisa na internet, Biografia das Copas,
E é um livro que está à venda em todos os sites, né? Amazon, Americanas, no próprio site da editora 11 Cultural, né? Que é a editora que me abriu as portas, né? Para se aventurar nesse mundo dos livros. O livro de 1970 também já está, desde 2020, com uma ampla distribuição nesses sites também, né? Tem, claro, nas livrarias físicas, mas as pessoas hoje compram muito pela internet, né? Então está à disposição na Amazon e no site da editora Letras do Pensamento, é uma outra editora. Né? E agora, em dezembro, né, se a pessoa já estiver ouvindo esse podcast em 2023, então os livros já foram lançados, mas quem está ouvindo antes, os livros vão ser lançados durante a Copa do Mundo, 1958 e 1962. E os três estão fazendo parte também de um box, se você quiser ter os três juntos, né? Tem um box muito legal que a editora preparou. Né? A editora Letras do Pensamento, então em breve esse box já estará disponível nas livrarias e também é só fazer uma busca na internet que você pode encontrar. Muito obrigado, viu, Érico? Sucesso para você, um excelente já 2023, que tenhamos um ano de 2023 com mais paz, com mais harmonia entre as pessoas, né? E a democracia é isso, a gente tem que conviver com as diferenças, né? E isso é possível, o Brasil já fazia isso e pode continuar fazendo isso. Muito obrigado, viu? Muito bem. E chegamos ao fim de mais um novo episódio desta nova temporada do Ilustre Podcast, agora com Tiago Berrache. E não se esquece de seguir a gente no Instagram, @ilustre.podcast. Lá temos a agenda semanal dos novos episódios. Temos o nosso canal no YouTube, Ilustre Podcast. Você pode nos acompanhar por lá. Se inscreve e ative as notificações. E se quiser, ouça o Ilustre Podcast nas plataformas digitais de áudio, no Spotify, Google ou Apple Podcasts. Eu sou Érico San Juan e este, você já sabe, é o Ilustre Podcast.